lá, meninas, então vamos começar. Tô utilizando esse adstringente da Beira Alta. Ele é maravilhoso, vai deixar a pele da nossa modelo bem sequinha. Ele higieniza espinhas, poros, cravos. Então vai fazer uma limpeza bem pesada nessa pele. Em seguida, vou utilizar a água micelar da Garnier. Como ele é um produto bem levinho, eu posso limpar os olhos, ao redor da boca, lugares mais sensíveis do rosto. Em seguida, meninas, já vou utilizando essa água termal da Ruby Rose para iniciar o processo de hidratação dessa pele. Então, eu purifico bem no rosto dela inteiro e deixo esse produto agir um pouquinho. E se você quiser, você pode utilizar um leque para agilizar o processo. Depois disso, eu já venho com uma bruma. Essa que eu tô usando é da Doralice. Ela vai fixar, ela vai ajudar a hidratar, a iluminar também e a tonificar essa pele. Depois desse produto sequinho, eu já venho com a hidratação em creme da Nivea. Esse creme é maravilhoso, ele é bem famosinho, queridinho das maquiadoras, então eu sempre gostei dele. Ele é um creme hidratante que pode ser utilizado em vários tipos de pele, então eu gosto bastante dele, nunca me deu problema. O custo-benefício dele é ótimo também. Então eu vou aplicando em todo o rosto com esse pincelzinho língua de gato. E não esquecendo do pescoço, da orelha, abaixo dos olhos principalmente, no nariz, na testa, em todas as regiões desse rosto. Dando mais atenção, é claro, aos pontos mais críticos, que são abaixo dos olhos, ali na área do bigodinho chinês, ali, que são áreas ali que geralmente a base craquela, ou a maquiagem sai primeiro. Depois desse produto já absorvido, eu venho com sérum facial que vai potencializar a nossa hidratação. Eu uso ele só nos pontos críticos mesmo, para reforçar a hidratação do creme da Nivea. Geralmente eu gosto de fazer isso em todas as maquiagens que eu faço. E a duração também da maquiagem, ela aumenta, né? Então, eu gosto de utilizar bastante esse sérum. Você pode utilizar qualquer um que você tiver na sua casa, que já vai ajudar muito. E todos esses processos de preparação de pele tem uma pausa em cada produto, então sempre espere absorver bem esses produtinhos. E aí eu já vou utilizando o primer da Vult. É um primer com custo-benefício ótimo, ele cumpre o que promete, então eu gosto bastante desse primer. Ele tem um efeito blur, ele dá uma hidratadinha também, então ajuda a duração da maquiagem, né? E aí depois eu já venho com uma misturinha de duas bases. Tô utilizando da Ruby Rose, essa que vocês estão vendo, chocolate 1. E aí eu já vou usando da Pausa para Feminices M40 para dar uma escurecida nessa base, só um pouquinho. E aí, com o pincelzinho língua de gato, eu vou aplicando toda essa base. Vocês podem ver que eu utilizo muito esse pincelzinho de gato até esse ponto aí. Então, eu recomendo muito esse tipo de pincel, porque facilita muito, né? É bem prático. Então, eu vou aplicando essa base em todo o rosto. Geralmente, eu só faço de um lado, depois que eu aplico de um lado, eu vou pro outro. E depois eu dou o acabamento. Eu gosto de utilizar essa esponjinha aí da Nina Secrets, mas você pode utilizar qualquer uma que você tiver na sua casa. Esse acabamento é muito importante. Então, eu gosto de vir primeiro com um pincel língua de gato e depois eu venho dando batidinhas de leve com a esponjinha. E aí, em seguida, eu já vou aplicando um corretivo quase próximo ao tom dela, para dar uma cobertura ali abaixo dos olhos, né? Dar uma
uma duração maior ali naquela região que sempre é um pouquinho mais crítica, né? Então eu vou aplicando aí abaixo dos olhos, sempre vou esfumando a bordinha e depois eu dou leve batidinhas no meio desse corretivo. Então eu vou aplicando nessas regiões, entre as sobrancelhas ali, subindo um pouquinho para a testa, no queixinho, e eu gosto de aplicar também no nariz, só que eu vou aplicar com esse segundo tom de corretivo, que é o médio 22 da Natura também. Então, com esse corretivo, eu vou aplicando aí nas mesmas regiões que a gente aplicou o corretivo do tom dela, só que em pouca quantidade. E eu vou esfumando com a esponjinha, vou aplicando, esfumando, aplicando, esfumando, até ver que deu uma iluminação boa aí e que não tá nada marcado. Para fazer o contorno, tô utilizando esse duozinho aí da Make Be, e o pincelzinho também é da Make Be. Então, eu vou dando batidinhas com o pincel, e aí eu venho com a esponjinha dando acabamento, deixando esse contorno bem esfumadinho. Então, eu vou fazendo isso nos pontos, né, que eu acho necessário. Como a testa dela é muito pequenininha, eu não aplico muito na testa, é bem pouquinho mesmo, só para dar o tomzinho. E aí também eu gosto de aplicar um pouquinho no queixo, só para dar uma corzinha. Com o mesmo corretivo escuro, eu pego um pincelzinho pequenininho e faço o contorno do nariz. Como ela não gosta de muito contornado, eu fiz ali para deixar bem pontudinho, mas nada muito exagerado. Então, eu aplico entre o ossinho do nariz e eu pego uma esponjinha pequenininha para esfumar essa bordinha aí. E depois eu venho com corretivo médio 2 para voltar com a iluminação. E em seguida, eu já aplico esse corretivo laranjadinho de uma paletinha da Ruby Rose. É bem facinho de achar e é bem baratinho também. E eu utilizo esse corretivo aí como blush, né, para dar um tomzinho de fundo antes de eu aplicar o blush em pó. Então, eu aplico aí com um pincelzinho de corretivo e depois eu esfumo com a esponjinha, para deixar esse blush bem esfumadinho. Agora sim, já começamos com a selagem da pele. Eu tô utilizando esse contorno em pó da Bruna Tavares, na cor Cuff Love. Então, eu pego um pincelzinho chanfradinho, geralmente chamo de blush, e eu vou aplicando, dando batidinhas, pra gente não tirar essa base, né? Pois nossa pele tá molhada, então eu vou aplicando, dando batidinhas, esfumando, pegando pouco produto, porque esse contorno é muito pigmentado. Então, eu vou devagarzinho até eu achar que tá ok. E eu vou aplicando em todas as regiões que eu apliquei o corretivo escuro. E aí, eu já vou fazendo o contorninho do nosso nariz. Pego um pincelzinho de sombra mesmo e bem pouquinho produto, dando batidinhas. E aí, depois, sem nada, eu só vou esfumando esse contorno. Em seguida, eu já vou utilizando uma paletinha de blush da Oceane, da edição Collection. Então, eu peguei o tomzinho mais escuro, eu esqueci de mostrar pra vocês, mas eu peguei o tomzinho mais escuro, é um cintilante. Então, eu apliquei dando batidinhas, da mesma forma como o blush, pois nossa pele tá molhada. Então, eu apliquei ali um pouquinho ali nas maçãs, um pouquinho ali no queixo,
E o restinho que sobrou eu apliquei ali um pouquinho nas têmporas. E depois eu venho com uma esponjinha dando acabamento, né, no corretivo que tá úmido e tirando as marcações que sempre fica abaixo dos olhos. E em seguida eu já vou aplicando o pó translúcido da Playboy. Esse é na cor 3. Então eu vou aplicando com a esponjinha mesmo. Vou dando batidinhas para que esse pó assente bem na pele. E eu vou aplicando ele em todas as regiões que estão molhadas. Então, seria abaixo dos olhos, ali abaixo do contorno, da região ali do bigode chinês, um pouquinho ali no queixo e também ali no centro da testa. Depois da selagem com pó translúcido, eu venho com pó compacto. Esse que eu tô utilizando é de uma paletinha da Ruby Rose. Eu pego um tom bem próximo do dela e aí eu vou tirando tudinho esse pó translúcido que a gente utilizou. E eu vou aplicando esse pincelzinho aí da Ruby Rose com a mão bem levinha, com toques bem levinhos. E nessas regiões que a gente aplicou corretivo claro, eu aplico um pozinho um pouquinho mais claro para que nossa iluminação não sumisse. Então, em todas as regiões que a gente aplicou um corretivo claro, eu aplico um pozinho um pouquinho mais claro. E para tirar o efeito mate, eu gosto de aplicar um pouquinho de água termal para umedecer essa pele e deixar um pouco mais suave. E em seguida, quando essa pele estiver quase secando, eu já aplico o iluminador. Eu tô aplicando esse da Mariana Saad. Ele tem um efeito bem molhadinho, eu tô utilizando ele só para dar um fundo mesmo. E com um pincelzinho maior, para deixar ele um pouquinho mais esfumado. Então, eu vou aplicando ele aí nos pontos que vão ressaltar os ossos, o formato do rosto dela. Gosto de aplicar na pontinha do nariz com o dedo e ali no ossinho do nariz também. E em seguida eu já venho com uma paletinha de iluminador que eu amo muito. Tô utilizando o tom rosé, que era o primeiro tom lá. E eu vou fazendo isso com um pincelzinho bem pequenininho. E eu vou aplicando esse iluminador bem no centro do primeiro iluminador, para dar aquele efeito estourinho. Então, meus clientes amam muito essa técnica, então eu gosto de fazer bastante. Eu acho que fica bem bonito. Então, eu vou aplicando bem no centrinho, vou esfumando até ficar tudo homogêneo. E para finalizar, eu aplico um fixador, né, para durar aí essa maquiagem por horas. Então é isso, meninas. Espero que vocês tenham gostado. Essa é uma pele super fácil de fazer em casa. E espero que vocês tenham gostado do meu primeiro vídeo. Se inscreva no canal e até a próxima.